Oi, no nosso trabalho de hoje a gente vai falar sobre 3 temas muito importantes: a democratização da comunicação, a cultura midiática e o estilo de vida dos consumidores. Esses assuntos, eles estão super presentes no nosso dia a dia e mostram como a mídia influencia não só no que a gente está consumindo, mas também o que a gente pensa, o que a gente sente, a forma com que a gente vive. Quando a gente fala sobre democratizar a comunicação, a gente está falando sobre o acesso à informação para todas as pessoas e que não sejam só as vozes das elites que sejam ouvidas. Já a cultura midiática mostra como a mídia reforça certos valores, hábitos e comportamentos, muitas vezes mostrando a desigualdade social e mantendo isso. E o estilo de vida dos consumidores tem tudo a ver com isso. Com o que a gente compra, como que a gente vive, a forma com que a gente é influenciado pela mídia, todo o nosso contexto social. Para ilustrar tudo isso, nada melhor que o texto do Curtiço, que mostra bem como as relações sociais, o consumo e até mesmo os comportamentos são influenciados pelo ambiente e pela condição social que a gente se enquadra. Esse trabalho ele foi feito por mim, Gabriele Pereira, junto com a Amanda Slaviero, a Mariane Marcelino, a Francine Rosa e a Cristiane. A gente espera que vocês gostem e as meninas vão falar um pouco mais sobre cada tema. Bom, o livro Cortiço foi escrito por Aloysio Azevedo, é considerado uma das principais obras do naturalismo no Brasil. A história gira em torno do João Romão, que é um português muito ambicioso, que começa a história como dono de uma vendinha, mas através de trabalho, mas também exploração de mão de obra barata, ele consegue construir um cortiço. Ele vive junto com a Bertoleza, que era uma mulher negra escravizada, que acredita ter se casado com o João. Mas essa relação é apenas de interesse por parte dele, pois ela auxilia ele nos afazeres domésticos e também trabalhando, o que traz mais renda para dentro de casa. O cortiço que o João acaba construindo é uma habitação coletiva, simples, e onde residem várias famílias, e geralmente é superlotado. É um lugar muito barulhento, cheio de vida, de fofoca, de briga, de festa, mas também de tragédia, e retrata a vida de diferentes personagens que ali residem. Então, desde as crianças até as pessoas mais velhas, até trabalhadores, prostitutas que residem naquele local. Ao longo do livro, vai retratar a história dessas pessoas, mas também vai retratar a busca do João por uma ascensão social. No final do livro, ele consegue essa ascensão social e acaba se casando com uma mulher branca e abandonando a Bertoleza. O final do livro se caracteriza pela tragédia, pelo final de alguns personagens e também pelo suicídio da Bertoleza, né, que se sente enganada e abandonada. Então, sobre a democratização dos meios de comunicação e o cortiço, na obra de Aloysio de Azevedo, a voz dos personagens muitas vezes é silenciada, refletindo uma sociedade em que apenas alguns têm acesso à mídia e à expressão. Essa desigualdade se manifesta claramente nas relações de poder ali dentro do cortiço, onde as narrativas são controladas por figuras dominantes, como, por exemplo, o português João Romão. Hoje o acesso às mídias se expandiu, né? Mas ainda assim a questão de quem realmente tem voz continua relevante. As mídias sociais democratizaram a comunicação, mas ao mesmo tempo também criaram novas formas de controle e manipulação das narrativas. Então, dessa maneira, como no cortiço, onde a classe dominante ela molda a percepção da realidade, atualmente vemos que a maneira como as informações são disseminadas podem influenciar nosso entendimento e o julgamento. Portanto, é fundamental refletirmos sobre como as vozes são representadas e quem tem a capacidade de narrar suas histórias. Essa análise ajuda a entender as dinâmicas sociais de ontem e de hoje, do presente. Bom,
Eu vou estar explicando um pouquinho sobre a relação do cortiço com a cultura midiática. E uma das primeiras relações que a gente pode fazer é um exemplo do caso da Rita Baiana e as relações amorosas que viram assunto durante todo o livro. Então, no Cortiço, todo mundo sabe da vida de todo mundo, os personagens têm as suas vidas extremamente expostas, então tudo que é briga, amor, traição, tudo está sendo comentado por todo mundo a todos os momentos, e isso a gente pode assemelhar com as redes sociais hoje em dia, onde tudo que acontece na vida das pessoas acaba se tornando um espetáculo público. E a privacidade quase não existe. Um exemplo que a gente pode ter muito claro disso é os próprios influencers, né? Também, um outro exemplo que a gente tem é a luta entre o Firmino e o Jerônimo, onde existe ciúmes, traição, violência e se desenrola no livro como se fosse um drama de televisão. E isso é até algo que o autor traz bastante no livro. É como se fosse uma forma de espetáculos humanos, onde isso prende o leitor como se fosse um reality show, só que na leitura. Isso também é uma coisa muito típica da cultura midiática. João Romão, personagem de O Cortiço, simboliza a ascensão social no Brasil no século XIX por meio da exploração e de busca de status. Ele enriquece explorando os moradores de O Cortiço a consumir bens e adotar atitudes que expressem prestígio, tentando se aproximar da elite. Seu consumo não é por necessidade, mas para mostrar poder e se distanciar de classes mais baixas. Hoje, o consumo ainda funciona como uma ferramenta de distinção social. As pessoas usam marcas, tecnologias, roupas e experiências para projetar uma imagem e se sentir parte de um certo grupo. Assim como João Romão, muitos consomem para parecer bem-sucedidos e se encaixar socialmente em algum grupo, em alguma classe social, né? Fazendo assim essa distinção. Para concluir o nosso trabalho, podemos nos levar a pensar sobre uma reflexão crítica do que mudou após o tempo do cortiço. Podemos começar a falar sobre o Brasil, que ele passou a ter leis trabalhistas como o CLT, criada em 1943, e direitos civis para grupos antes excluídos. A educação pública ela se expandiu mais, e a urbanização e industrialização no espaço do cortiço, ela foi substituída por periferias, por favelas e ocupações urbanas. Surgiram outras formas de trabalho e consumo, e também a mobilidade social, que, embora ainda seja desigual, hoje em dia temos mais acesso à educação, a concursos públicos e às outras políticas sociais. Por fim, o que podemos pensar também é sobre a visibilidade das pautas sociais. Hoje, questões como racismo, machismo, desigualdades, preconceitos de gêneros e moradia, entre outros, são mais discutidas. Então, os grupos historicamente oprimidos passaram a se organizar e ter mais espaço dentro da sociedade. Com isso, concluímos nosso trabalho. Agradecemos pela atenção e disponibilidade da professora. Agradecemos também pelos conteúdos discorridos durante o semestre para o nosso desenvolvimento desta avaliação. Muito obrigada!